O milionário foi tomar a casa de uma mulher falida, mas viu uma menina costurando sozinha numa sala escura. O rosto dela o fez estremecer. Era idêntica à sua filha morta. Naquele instante, ele soube. Aquela visita mudaria tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Amanhã começava igual a todas as outras no escritório luxuoso, no 30º andar do edifício Milano. Ricardo Mendes ajustava a gravata de seda italiana em frente ao espelho da sua sala, enquanto observava a cidade despertar lá embaixo. Seus olhos frios percorriam a paisagem urbana como quem analisa números em uma planilha. Cada prédio, cada rua, cada pequeno ponto em movimento era apenas mais uma variável em sua equação diária de poder e controle. O império financeiro, que herdara dos pais, havia triplicado sob seu comando nos últimos 15 anos. A Mendes Holding era agora o maior conglomerado de investimentos imobiliários do país, com um portfólio que se estendia por 5 estados. Sua rotina era meticulosamente planejada. Acordar às 5h30, treino na academia particular, café da manhã protocolado, reuniões matinais, vistorias à tarde. Um ciclo previsível e seguro. Sandra, sua assistente há mais de uma década, entrou na sala com a tradicional pasta preta contendo os relatórios do dia. Senhor Mendes, temos 3 vistorias agendadas para hoje à tarde. A primeira é no Jardim Europa, um apartamento de alto padrão. A segunda é uma casa no Morumbi, também área nobre. E a terceira, ela hesitou brevemente, é uma residência no Jardim Progresso. Ricardo ergueu os olhos da tela do notebook. O Jardim Progresso era um bairro periférico, algo incomum em sua agenda. Como uma propriedade nossa foi parar lá? Questionou mais para si mesmo do que para Sandra. É uma hipoteca antiga, senhor, da época do seu pai. A proprietária está 3 meses em atraso e, segundo o departamento jurídico, não demonstrou interesse em negociar. Ele assentiu mecanicamente. Números eram números, independente do CEP. Sua função era simples: visitar, avaliar, retomar. Era assim que o império se mantinha sólido. Era assim que as engrenagens continuavam girando. A manhã transcorreu como planejado. 2 reuniões com investidores, um almoço estratégico com um político influente, tudo perfeitamente cronometrado. Às 14h, seu Audi RS7 preto deslizava pelas ruas da cidade, conduzido por Marcos, seu motorista de confiança há anos. As 2 primeiras vistorias foram rotineiras, proprietários endividados tentando negociar, oferecendo garantias que não possuíam. Ricardo manteve sua postura profissional, repetindo o mantra empresarial sobre prazos e responsabilidades. Era apenas mais um dia no escritório. Quando o carro começou a entrar no Jardim Progresso, a paisagem mudou drasticamente. O asfalto bem cuidado deu lugar a ruas esburacadas. As mansões, com seus jardins geometricamente podados, foram substituídas por casas simples, algumas com tijolos ainda à mostra. Crianças brincavam descalças na rua e o cheiro de esgoto a céu aberto denunciava o abandono histórico do poder público. Tem certeza que é aqui, Marcos? Perguntou Ricardo, consultando novamente o endereço em seu tablet. Sim, senhor. Rua das Acácias 237. O carro parou em frente a uma casa pequena, com a pintura descascada e um pequeno jardim mal cuidado. Uma música suave, vinda do interior, da residência misturava-se com o barulho das crianças brincando na rua. Ricardo ajustou o terno italiano e desceu do veículo, seus sapatos Oxford pisando com cautela no chão irregular. A porta da casa estava entreaberta. Ele bateu levemente, mas não houve resposta. Após alguns segundos de espera, empurrou a porta com cuidado, anunciando sua presença. Boa tarde, Senhora Maria das Graças. O que encontrou do outro lado daquela porta fez seu mundo perfeitamente organizado começar a desabar. Uma garota de aproximadamente 12 anos estava sentada diante de uma antiga máquina de costura. Seus dedos, cobertos por curativos improvisados, moviam-se com destreza sobre o tecido. Mas não foi a cena em si que o perturbou. Foram os olhos da menina. Olhos que ele conhecia,
que o perseguiam em sonhos há anos, olhos idênticos aos de Clara, sua irmã. Ricardo sentiu o ar faltar. Suas pernas fraquejaram levemente e ele precisou se apoiar no batente da porta. A menina o encarava com uma mistura de curiosidade e desconfiança, sem parar de costurar. Naquele momento, todo o seu mundo de números, planilhas e previsibilidade começou a ruir. A semelhança era perturbadora demais para ser ignorada. Ricardo permaneceu parado à porta, enquanto sua mente tentava processar o que seus olhos viam. A menina continuava seu trabalho, como se a presença dele fosse apenas mais um detalhe em sua rotina concentrada. "Sua mãe está?", conseguiu perguntar, depois de alguns instantes. "Ela está trabalhando, só volta à noite." A voz da garota era firme, sem demonstrar medo ou intimidação. "O senhor é o homem do banco?" Ricardo hesitou antes de responder. Pela primeira vez em anos, seu título de empresário bem-sucedido parecia mais um fardo do que um orgulho. "Sim, vim falar sobre a casa." A menina finalmente parou de costurar e o encarou diretamente. "Vai tentar nos tirar daqui?" A pergunta veio sem rodeios, carregada de uma maturidade que não combinava com sua idade. "Não. Quer dizer, vim verificar a situação." As palavras saíram diferentes do script que costumava usar. "Como é seu nome?" "Sofia." Ela voltou a costurar, seus dedos machucados dançando sobre o tecido com precisão. "Estou terminando uns concertos para ajudar minha mãe a pagar as contas." Ricardo observou o ambiente. A sala pequena estava limpa e organizada, apesar da mobília antiga. Nas paredes, alguns desenhos técnicos chamaram sua atenção. Eram esboços detalhados de máquinas e circuitos elétricos, feitos à mão com surpreendente precisão. "Você quem fez esses desenhos?" perguntou, aproximando-se de uma das paredes. "Sim, gosto de estudar como as coisas funcionam." Sofia fez uma pausa ajustando algo na máquina de costura. "Esta aqui, por exemplo, eu consertei sozinha. Aprendi vendo vídeos na biblioteca comunitária." A antiga Singer tinha adaptações visíveis, peças improvisadas, fios reaproveitados, uma engenhosidade que transformava a necessidade em talento. Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma memória distante de Clara mexendo com suas invenções no quarto de infância. Sua mãe, ela trabalhou na fábrica têxtil Mendes? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Sofia parou novamente, desta vez com um olhar mais cauteloso. "Sim, há muito tempo, como sabe disso?" Ricardo não respondeu. Seu celular vibrou no bolso. Provavelmente Sandra lembrando-o das reuniões da tarde. Mas, pela primeira vez em anos, os compromissos pareciam insignificantes diante do que estava descobrindo. "Preciso ir agora", disse, recuando em direção à porta. "Diga à sua mãe que voltarei outro dia." Já no carro, Ricardo não conseguia se concentrar. As imagens se misturavam em sua mente. Os olhos de Sofia, tão parecidos com os de Clara, os desenhos técnicos na parede. A antiga fábrica têxtil, onde seu irmão mais velho, Fernando, havia sido supervisor antes de sua partida prematura. "Para o escritório, senhor?" perguntou Marcos, olhando pelo retrovisor. "Não, para minha casa." Ricardo precisava de seus arquivos pessoais, precisava entender o que estava acontecendo. "E cancele todos os compromissos da tarde." Enquanto o carro atravessava a cidade, Ricardo sentia que algo maior do que uma simples hipoteca estava em jogo. Aquela visita estava desenterrando segredos que sua família havia se esforçado para manter escondidos. E pela primeira vez em muito tempo, os números em suas planilhas pareciam não ter todas as respostas. Em seu apartamento, passou horas revirando álbuns antigos e documentos guardados. Encontrou uma foto de Clara sorrindo, com os mesmos traços que vira em Sofia. Ao lado, uma imagem de Fernando na antiga fábrica, seu rosto sério, escondendo segredos que agora começavam a emergir. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Seus sonhos foram povoados por máquinas de costura que funcionavam sozinhas, por corredores intermináveis de uma fábrica abandonada e por uma menina que carregava em seu rosto o fantasma de duas pessoas que ele havia perdido. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório mais cedo que o habitual.
O sol ainda não havia nascido quando ele adentrou o arquivo morto da empresa. Um labirinto de estantes metálicas no subsolo do edifício. O cheiro de papel antigo e poeira impregnava o ar, enquanto suas mãos percorriam pastas amareladas pelo tempo. Departamento Pessoal, Fábrica Têxtil, 1995 a 2000, murmurou para si mesmo puxando uma pasta pesada. Seus dedos tremiam levemente enquanto folheava os documentos, procurando um nome que não saía de sua mente desde o dia anterior. Maria das Graças. Após quase 2 horas de busca metódica, encontrou o que procurava. A ficha funcional estava ali com uma foto 3x4 desbotada, grampeada no canto superior. Maria das Graças Silva, admitida em março de 1997 como costureira, setor de acabamento fino. Supervisor responsável, Fernando Mendes. Ricardo sentou-se no chão empoeirado, esquecendo completamente seu terno italiano de R$3.000. Continuou lendo. Diversos elogios por produtividade, promoção para líder de setor em 1998 e então, um pedido de afastamento por motivos médicos em janeiro de 1999. O documento estava incompleto, com páginas nitidamente arrancadas. Intrigado, buscou mais informações no sistema digital da empresa. O registro de Maria mostrava uma tentativa de processo trabalhista que havia sido misteriosamente arquivada. Não havia detalhes sobre o motivo da ação, apenas uma anotação críptica. Acordo confidencial, determinação direta da presidência. Ricardo lembrava-se vagamente daquela época. Era recém-formado em administração, ainda aprendendo os meandros dos negócios com seu pai. Fernando era o filho mais velho, o braço direito na gestão da fábrica têxtil, até sua partida repentina em meados de 1999. A família nunca falou abertamente sobre o assunto. Uma funcionária do arquivo, surpresa em encontrar o presidente da empresa ali tão cedo, aproximou-se oferecendo ajuda. Ricardo aproveitou para solicitar todos os documentos relacionados a processos trabalhistas daquele período. A mulher voltou meia hora depois com uma caixa empoeirada. Entre papéis administrativos e relatórios financeiros, algo chamou sua atenção. Um envelope pardo lacrado com a inscrição Pessoal FM, na letra inconfundível de seu pai. Dentro, encontrou uma carta rasgada e posteriormente colada com fita adesiva. A data: 15 de janeiro de 1999. Maria. Sei que estas palavras não são suficientes, mas preciso colocá-las no papel, mesmo que nunca cheguem até você. O medo e a covardia me fizeram tomar decisões das quais me arrependo profundamente. Quando você me contou sobre a gravidez, eu deveria ter sido homem o suficiente para assumir minhas responsabilidades. Ao invés disso, permiti que meu pai e seus advogados transformassem isso em mais um problema empresarial a ser resolvido. Não há justificativa para minhas ações. Você merecia mais, muito mais. E esta criança, minha filha, merecia um pai presente, não um covarde que se esconde atrás do nome da família. Talvez um dia eu encontre coragem para fazer o que é certo. Até lá, carrego comigo esta culpa, que me corrói a cada dia, Fernando. Ricardo precisou se apoiar na estante para não cair. A carta, nunca enviada, confirmava suas suspeitas. Sofia era filha de Fernando, sua sobrinha. O império financeiro que tanto se orgulhava de comandar havia sido construído também sobre segredos e injustiças como aquela. Voltou à sua sala carregando consigo cópias dos documentos encontrados. Sandra, sua assistente, estava visivelmente preocupada com seu sumiço durante a manhã. Senhor Mendes, o conselho está aguardando para a reunião das 10 horas. O senhor não respondeu às mensagens. Cancele. A firmeza em sua voz surpreendeu até a ele mesmo. Cancele todos os compromissos desta semana e prepare um levantamento completo de todos os processos trabalhistas arquivados da antiga fábrica têxtil. Todos eles, Sandra, principalmente os que foram encerrados com acordos confidenciais. Mas, senhor, isso pode levar dias e o conselho pode esperar. Ricardo olhou pela janela de sua sala, observando a cidade que agora parecia diferente aos seus olhos.
Há coisas mais importantes que precisam ser resolvidas. Pegou seu celular e discou o número do departamento jurídico. Preciso que suspenda imediatamente qualquer ação de retomada no endereço do Jardim Progresso e prepare a documentação para a transferência do imóvel. Sim, transferência definitiva. Enquanto falava, seus olhos pousaram sobre uma antiga foto em sua mesa. Ele, Fernando e Clara, ainda crianças, sorrindo em um Natal distante. A imagem que antes trazia apenas nostalgia, agora carregava o peso de segredos há muito enterrados. O sol já se punha quando Ricardo estacionou seu carro novamente no Jardim Progresso. Desta vez, não estava usando terno, mas sim uma camisa, simples e calça jeans. Uma tentativa consciente de parecer menos intimidador. Carregava consigo uma pasta com os documentos encontrados e algo mais. Um antigo projeto de circuito elétrico que Clara havia desenhado na adolescência. Aproximou-se da casa com passos hesitantes. Agora podia ver detalhes que não havia notado. Em sua primeira visita, um pequeno jardim com ervas medicinais, cortinas feitas à mão nas janelas, uma placa discreta anunciando concertos de roupas, falar com Dona Maria. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Maria das Graças estava parada à sua frente, mais velha do que na foto da ficha funcional, mas com os mesmos olhos determinados. Estava esperando que voltasse, Sr. Mendes. Ricardo sentiu o peso daquele sobrenome como nunca antes. Senhora, Maria, preciso conversar com a senhora. Sobre o passado, sobre Fernando, sobre... Entre. Ela o interrompeu, sua voz firme, mas não hostil. Sofia está na biblioteca comunitária. Podemos conversar sem pressa. A sala estava diferente da última vez. A máquina de costura havia sido movida para um canto, e sobre a mesa havia xícaras, de café recém-passado. Maria havia se preparado para esta conversa. Então, finalmente descobriu. Ela disse, servindo o café. Achei que este dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Fernando tinha os mesmos olhos que ela, sabia? O mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrada. Ricardo segurou a xícara com força, buscando palavras. Por que nunca nos procurou? Depois que ele partiu, a senhora poderia procurar? Para quê? Maria deixou escapar um riso amargo. Para seu pai mandar mais advogados com acordos de silêncio? Para ver minha filha ser tratada como um erro a ser escondido? Não, Sr. Mendes. Sofia merecia mais do que isso. Ela levantou-se e foi até um pequeno baú na estante, retirando de lá um envelope amarelado. Guardei a carta do Fernando. Ele nunca teve coragem de entregá-la pessoalmente, mas alguém a deixou na minha porta depois que ele partiu. Ricardo reconheceu o papel. Era a outra metade da carta que havia encontrado mais cedo. A senhora sempre soube que eu viria? Não você especificamente, mas sabia que a verdade tem seu próprio tempo de vir à tona. Maria sentou-se novamente, seus olhos fixos nos de Ricardo. Sofia é brilhante, sabia? Tem um dom para máquinas que nem ela mesma entende direito, igual a sua irmã Clara. A menção ao nome de Clara fez Ricardo estremecer. Como sabe sobre ela? Fernando falava muito dela, da irmãzinha inventora que passava horas desmontando aparelhos para entender como funcionavam. Maria sorriu, levemente. Quando Sofia começou a fazer a mesma coisa, entendi que algumas coisas são mais fortes que o sangue ou o dinheiro. Ricardo abriu sua pasta, retirando o projeto de circuito. Este é um desenho que Clara fez pouco antes de nos deixar. Quando vi os desenhos de Sofia na parede, foi como voltar no tempo. Maria pegou o papel com cuidado, seus dedos calejados tracejando as linhas do projeto. O que pretende fazer agora, Sr. Mendes? Veio oferecer dinheiro para mantermos o silêncio? Ou veio realmente conhecer sua sobrinha? Vim fazer o que é certo. Ricardo colocou sobre a mesa os documentos de transferência da casa. Este lugar agora pertence oficialmente à senhora e à Sofia. E há mais. Encontrei outros casos como o seu na empresa. Outras famílias que foram silenciadas com acordos e ameaças. Pretendo corrigir cada um deles. E seu império?
Seu conselho vai aceitar isso tranquilamente. Meu império. Ricardo olhou ao redor para aquela sala simples, mas cheia de vida. Talvez precise aprender que há coisas mais valiosas que balanços financeiros. O som da porta se abrindo interrompeu-a. Conversa. Sofia entrou carregando alguns livros da biblioteca, seus olhos arregalando-se ao ver Ricardo ali. Mas antes que alguém pudesse dizer algo, ela notou o projeto de circuito sobre a mesa. Que desenho incrível! Aproximou-se curiosa. Parece um sistema de automatização, mas tem algumas modificações que eu nunca vi antes. Ricardo e Maria trocaram um olhar. Havia tanto a ser dito, tantas verdades a serem reveladas. Mas naquele momento, vendo Sofia debruçada sobre o projeto de Clara com o mesmo brilho no olhar, Ricardo entendeu que as revelações precisavam acontecer no tempo certo. Na sala de reuniões do 30º andar, o clima era de tensão palpável. Ricardo estava sentado à cabeceira da mesa, enfrentando os olhares incrédulos dos membros do conselho. À sua frente, uma pilha de pastas vermelhas continha os casos que ele havia descoberto nos últimos dias. Dezenas de histórias semelhantes à de Maria, todas cuidadosamente escondidas ao longo dos anos. O que você está sugerindo é insano, Ricardo. Alberto Mendonça, o conselheiro mais antigo, bateu na mesa com força. Esses casos estão prescritos. Os acordos foram assinados. Não podemos simplesmente reabrir essas feridas. Feridas que nunca fecharam, Alberto. Ricardo manteve a voz calma, mas firme. Cada uma dessas pastas representa uma família que foi prejudicada por nossa empresa. Pessoas que foram silenciadas com ameaças e dinheiro. Sandra entrou na sala, discretamente, deixando mais documentos sobre a mesa. Nos últimos dias, ela havia se tornado uma aliada fundamental, ajudando Ricardo a desenterrar a verdadeira extensão dos casos de assédio e irregularidades trabalhistas da antiga fábrica têxtil. E quanto aos acionistas? Questionou Patrícia Mello, diretora financeira. Você tem ideia do impacto que isso terá quando vier a público? As ações da empresa vão despencar. Talvez precisem. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava seu movimento frenético, alheia aos dramas que se desenrolavam naquela sala. Construímos este império sobre fundações podres. Está na hora de consertar isso. Seu pai, começou Alberto, mas Ricardo o interrompeu. Meu pai não está mais aqui, e foram suas decisões, junto com as do conselho da época, que criaram esta situação. Voltou-se para encarar os presentes. Não estou pedindo autorização, estou comunicando uma decisão. O burburinho de protestos foi interrompido quando a porta se abriu novamente. Era Gustavo Pimentel, o atual diretor jurídico, carregando seu laptop. Senhores, senhoras, acho que precisam ver isso. Na tela, uma reportagem estava prestes a ser publicada em um dos maiores portais de notícias do país. Ex-funcionários denunciam casos de assédio e irregularidades na Mendes Holding. Alguém vazou a história. Gustavo explicou, sua voz tensa. Em 2 horas, isso estará em todos os jornais. O caos se instalou na sala. Conselheiros gritavam. Ao telefone, outros digitavam freneticamente em seus celulares. Patrícia estava pálida, calculando mentalmente as perdas financeiras que viriam. Silêncio. A voz de Ricardo cortou o tumulto. Isso apenas antecipa o que já pretendíamos fazer. Gustavo, prepare um comunicado oficial. Vamos assumir nossa responsabilidade e anunciar um programa de reparação para todas as famílias afetadas. Você vai destruir tudo que seu pai construiu. Alberto levantou-se tremendo de raiva. Não, Alberto. Vou reconstruir sobre bases mais sólidas. Ricardo pegou uma das pastas vermelhas. Cada história aqui merece ser ouvida. Cada injustiça precisa ser corrigida. Saindo da sala de reunião, Ricardo foi direto para seu escritório. Precisava fazer uma ligação importante. Senhora Maria, aqui é Ricardo. A senhora se importaria se eu passasse aí hoje à noite? Tem algumas coisas que precisamos conversar. E acho que Sofia deveria ouvir também. Ao desligar, seus olhos pousaram sobre uma foto de Fernando em sua mesa. Você tentou fazer o certo, irmão. Só não teve forças para enfrentar sozinho.
Mas agora não estou sozinho. Sandra entrou com mais uma pasta na mão. Senhor, encontrei algo que acho que precisa ver. É sobre sua irmã Clara. Parece que ela descobriu algumas dessas irregularidades antes de partir. Havia um diário dela, entre os arquivos antigos. Ricardo pegou o diário com mãos trêmulas. As páginas amareladas continham a letra delicada de Clara, repleta de anotações sobre a fábrica, sobre funcionários prejudicados, sobre injustiças que ela havia testemunhado. Na última página, uma frase estava sublinhada. Não posso mais fingir que não vejo. Alguém precisa fazer algo. As lágrimas embaçaram sua visão. Clara sempre havia sido a consciência da família, a única que ousava questionar as decisões do pai. Agora, anos depois, suas palavras ecoavam como um chamado à ação. Sandra, prepare o carro. Preciso ir ao Jardim Progresso agora. Guardou o diário em sua pasta. E amanhã quero que organize uma coletiva de imprensa. Está na hora de a Mendes Holding aprender o verdadeiro significado de responsabilidade social. Enquanto descia no elevador, Ricardo sentia o peso das decisões que estava tomando. O império financeiro que herdara estava prestes a passar pela maior transformação de sua história. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele tinha certeza de que estava no caminho certo. A noite já havia caído quando Ricardo chegou à casa de Maria. O diário de Clara pesava em sua pasta como chumbo. Cada página, uma revelação do passado que precisava ser compartilhada. Desta vez não precisou bater. Sofia estava no pequeno jardim da frente, mexendo em algo que parecia ser um sistema de irrigação improvisado. Você voltou, ela disse, sem levantar os olhos de seu projeto. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. Sim, voltei, e trouxe algo que acho que você vai gostar de ver. Ricardo se aproximou, observando o trabalho da menina. Um sistema automático de irrigação? Com temporizador solar. Sofia finalmente olhou para ele, um pequeno sorriso de orgulho nos lábios. Uso a luz do dia para regular quando as plantas precisam de água. Economiza mais. Clara teria adorado ver isso. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Quem é Clara? Sofia perguntou, sua curiosidade científica imediatamente despertada. Por que não entramos? É uma história que sua mãe também precisa ouvir. Maria os esperava na sala, que estava diferente. A máquina de costura havia sido limpa e reorganizada, e sobre a mesa havia um bolo caseiro e chá. Era como se ela soubesse que esta noite seria especial. Trouxe algo que pertenceu à minha irmã. Ricardo tirou o diário da pasta, colocando-o sobre a mesa. Clara era especial, como você, Sofia. Ela via o mundo através das máquinas, dos circuitos, das possibilidades de criar algo novo. Sofia se aproximou do diário, seus olhos brilhando de curiosidade. Maria permaneceu em silêncio, observando a cena com uma mistura de apreensão e esperança. Ela descobriu coisas sobre a empresa, sobre como meu pai conduzia os negócios. Ricardo continuou, sua voz suave. E assim como você, ela tinha um talento natural para consertar o que estava quebrado. Abriu o diário em uma página específica, onde havia um projeto detalhado de um sistema de ventilação para a antiga fábrica têxtil. Ela desenhou isso quando tinha mais ou menos sua idade, Sofia. Era um sistema que poderia ter melhorado as condições de trabalho de centenas de funcionários. Por que nunca foi implementado? Sofia perguntou, estudando o desenho com atenção profissional. Porque algumas pessoas preferem lucrar com o problema que investir na solução. Maria respondeu, sua voz carregando anos de experiência. Não é, Sr. Mendes. Ricardo. Ele corrigiu suavemente. Por favor, me chame de Ricardo. E sim, você está certa. Mas isso está mudando. Hoje mesmo, a empresa começou um processo de reconhecimento e reparação de todos os casos como o seu. E quanto custou essa decisão? Maria perguntou, servindo o chá. Algumas ações despencaram, conselheiros ameaçaram renunciar. Acionistas estão furiosos. Ricardo aceitou a xícara oferecida. Mas sabe o que é interessante? Pela primeira vez em anos consigo dormir em paz. Sofia, que estava absorta nos projetos de Clara, levantou a cabeça. Esses circuitos
São parecidos com algumas ideias que tenho. Olha. Ela correu até a parede onde seus próprios desenhos estavam pendurados, apontando semelhanças surpreendentes. O talento corre no sangue, Maria murmurou mais para si mesma que para os outros. Sofia, Ricardo começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Gostaria de conhecer melhor os projetos da sua tia Clara? Tenho todos os cadernos dela guardados e... Tia, Sofia interrompeu, seus olhos arregalados fixos em Ricardo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de segredos e expectativas. Maria colocou sua xícara na mesa com um tinido suave. Sim, Sofia, Clara era sua tia. Ricardo respirou fundo. E Fernando, meu irmão, era seu pai. A menina ficou imóvel por um momento, processando a informação. Então, sem dizer nada, voltou sua atenção para os desenhos de Clara, seus dedos tracejando as linhas com uma nova compreensão. Você tem os olhos dele. Ricardo continuou suavemente. E o talento de Clara. É como se as melhores partes de nossa família tivessem encontrado um caminho até você. Sofia finalmente se virou, encarando Ricardo com uma intensidade que o fez lembrar tanto de Fernando quanto de Clara. Posso ver os outros projetos dela? Claro que pode. Ricardo sorriu, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Na verdade, estava pensando em algo mais. A empresa está criando uma fundação para apoiar jovens inventores de comunidades carentes. Gostaria que o primeiro projeto fosse seu. Maria fez menção de protestar, mas Sofia a interrompeu. Que tipo de projeto? O que você quiser criar, com todo o suporte e recursos necessários. Ricardo olhou para Maria, buscando sua aprovação. Não é caridade. É um direito seu, uma herança de talento que precisa ser nutrida. Naquela noite, enquanto Sofia mostrava entusiasticamente seus outros projetos, Ricardo observava a interação entre mãe e filha. Ali naquela casa simples do Jardim Progresso, ele havia encontrado algo que todo o seu império financeiro não conseguira lhe dar. Uma chance de redenção, um novo significado para o nome Mendes. O auditório da Mendes Holding estava lotado naquela manhã. Jornalistas, ex-funcionários e curiosos se aglomeravam para a apresentação oficial da Fundação Clara Mendes. No palco, Ricardo ajustava o microfone enquanto observava Sofia nos bastidores, concentrada em seus últimos ajustes, no projeto que apresentaria. Tem certeza que quer fazer isso? Maria perguntou à filha, ajeitando nervosamente a gola de sua blusa nova. Era a primeira vez que pisava na sede da empresa desde que havia sido demitida, 15 anos atrás. Tenho, mãe. Sofia sorriu, seus olhos brilhando com a mesma determinação que sempre teve. Eles precisam ver que talent não depende de CEP. Ricardo iniciou seu discurso, sua voz ecoando pelo auditório. Durante anos, a Mendes Holding construiu seu sucesso ignorando as vozes daqueles que mais precisavam ser ouvidos. Hoje, começamos um novo capítulo. A Fundação Clara Mendes nasce não apenas como uma forma de reparação, mas como um compromisso com o futuro. Nas primeiras fileiras, alguns dos antigos conselheiros se remexiam desconfortavelmente. Alberto Mendonça havia renunciado ao cargo na semana anterior, junto com outros 3 membros do conselho. As ações da empresa haviam caído 15% nos últimos dias, mas Ricardo manteve-se firme em sua decisão. Nossa primeira apresentação hoje é especial, continuou Ricardo, um sorriso suave se formando em seus lábios. Uma jovem inventora que nos mostrará como talento e inovação podem nascer em qualquer lugar, desde que recebam a oportunidade adequada. Sofia subiu ao palco carregando sua criação, uma versão modernizada e sustentável da antiga máquina de costura Singer. Seu projeto combinava energia solar com um sistema de reaproveitamento de movimento, permitindo que comunidades carentes pudessem ter acesso a equipamentos profissionais sem depender da rede elétrica. Este é o projeto Costura Solar. Sofia começou, sua voz inicialmente tímida ganhando força a cada palavra. Inspirado nos desenhos da minha tia Clara e nas necessidades que vi crescendo no Jardim Progresso. Na plateia, várias ex-funcionárias da antiga fábrica têxtil assistiam.
emocionadas. Entre elas, Dona Zefa, que havia perdido 3 dedos nas máquinas antigas, chorava silenciosamente ao ver a solução que poderia ter evitado tantos acidentes. O sistema inclui proteções automáticas contra acidentes, Sofia explicou, demonstrando os mecanismos de segurança. E o melhor, pode ser construído com 70% de materiais reciclados, tornando-o acessível para pequenos empreendedores. Ricardo observava com orgulho, reconhecendo nos gestos de Sofia o mesmo entusiasmo que Clara demonstrava ao apresentar seus projetos. No fundo do auditório, Sandra coordenava a transmissão ao vivo do evento, que já alcançava milhares de visualizações. Após a apresentação, enquanto os jornalistas se acotovelavam para fazer perguntas, Maria se aproximou de Ricardo. Ela brilhou, não é? Como uma estrela, Ricardo respondeu emocionado. Mas o mérito é seu, Maria. Foi você quem criou esse ambiente onde ela pôde desenvolver seu talento, mesmo com todas as dificuldades. Às vezes penso em Fernando, Maria sussurrou observando Sofia responder às perguntas com desenvoltura. Ele teria orgulho dela. Tenho certeza que sim. Ricardo colocou a mão no ombro de Maria. E Clara estaria radiante. O evento continuou com o anúncio de outros projetos da Fundação. Bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, programas de capacitação profissional e um fundo específico para apoiar inventores independentes. A cada novo anúncio, Ricardo podia sentir o peso dos anos de injustiça começando a se dissipar. No final da apresentação, Sofia foi cercada por representantes de universidades e empresas de tecnologia, todos interessados em seu projeto. Mas seus olhos buscaram primeiro a aprovação da mãe e depois a de Ricardo. Tio, ela chamou, a palavra ainda soando nova em seus lábios. Acha que a tia Clara teria gostado? Ricardo sentiu seu coração apertar. Era a primeira vez que Sofia o chamava assim. Ela teria amado Sofia. E sabe de uma coisa? Acho que ela sempre soube que alguém como você apareceria um dia para continuar seu trabalho. Naquela noite, depois que todos os jornalistas haviam ido embora e o auditório estava vazio, Ricardo encontrou Sofia sentada sozinha no palco, folheando o diário de Clara. Sabe? Ela disse sem levantar os olhos. Encontrei um projeto aqui que poderia revolucionar o sistema de distribuição de água no Jardim Progresso. Se a gente adaptasse com tecnologia atual... Ricardo sorriu, sentando-se ao lado dela. Por que não começamos amanhã? Tenho certeza que Clara adoraria ver seus projetos ganhando vida através de você. Sofia fechou o diário com cuidado. Às vezes sinto como se ela estivesse me guiando, sabe? Como se cada desenho que faço fosse um pouco meu e um pouco dela. É assim que a memória das pessoas especiais permanece viva, Ricardo respondeu, sua voz suave. Através do bem que elas inspiram nos outros. A notícia do sucesso do projeto Costura Solar se espalhou rapidamente. Em menos de um mês, comunidades de todo o país começaram a solicitar informações sobre o programa. O pequeno escritório da Fundação Clara Mendes, inicialmente instalado em uma sala do prédio da holding, precisou se expandir para um andar inteiro. Sofia passou a dividir seu tempo entre a escola e a fundação, onde supervisionava pessoalmente a implementação de seu projeto em outras comunidades. Maria, por sua vez, foi convidada para coordenar o programa de capacitação das costureiras, transformando sua experiência em conhecimento para outras mulheres. Numa tarde particularmente agitada, Ricardo encontrou Sofia debruçada sobre uma nova série de desenhos em sua sala improvisada, na fundação. As paredes estavam cobertas de projetos, alguns seus, outros de Clara, criando uma ponte visual entre passado e presente. Não deveria estar na escola? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Hoje é dia de laboratório de física. Sofia respondeu sem tirar os olhos do papel. A professora me deixou fazer trabalho autônomo depois que apresentei o projeto de energia solar na feira de ciências. Ricardo sorriu, lembrando-se de como Clara também costumava negociar com seus professores para poder desenvolver seus próprios experimentos. E no que está trabalhando agora? Sofia finalmente levantou os olhos, um brilho de excitação em seu rosto.
Lembra do sistema de distribuição de água que encontramos no diário da tia Clara? Consegui adaptar o projeto usando tecnologia atual. Olha só. Ela estendeu os desenhos sobre a mesa. O projeto original de Clara havia sido transformado em algo ainda mais ambicioso, um sistema integrado de captação de água da chuva, purificação e distribuição que poderia atender não apenas o Jardim Progresso, mas vários bairros periféricos. O custo de implementação seria 1/3 do que a prefeitura gasta atualmente. Sofia explicou apontando para seus cálculos. E o melhor, poderia ser mantido pela própria comunidade. Impressionante. Ricardo estudou os desenhos com atenção, mas vai enfrentar resistência. Algumas empresas lucram muito com o sistema atual de distribuição de água. Por isso mesmo precisamos mudar. Sofia cruzou os braços, determinada. Não podemos deixar que o lucro de alguns impeça o benefício de muitos. Foi o que a tia Clara escreveu no diário, não foi? Ricardo sentiu uma onda de orgulho e nostalgia. Sim, foi exatamente o que ela escreveu. Naquele momento, Maria entrou na sala carregando alguns relatórios. Sofia, o pessoal da universidade está lá embaixo. Querem conversar sobre incluir o projeto Costura Solar no programa de extensão. Já vou, mãe. Sofia começou a organizar seus desenhos. Tio Ricardo, você vem na apresentação do projeto na comunidade no sábado, né? Não perderia por nada. Ricardo sorriu, observando Sofia sair apressada da sala, deixando para trás um rastro de energia e entusiasmo. Maria ficou para trás, olhando pensativa para os desenhos na parede. Às vezes me pergunto se não estamos sobrecarregando ela. Ainda é uma menina. Uma menina extraordinária, Ricardo completou, como Clara era. Mas não se preocupe, estamos aqui para garantir que ela tenha todo o suporte necessário. Sabe o que ela me disse ontem? Maria sentou-se, um sorriso suave nos lábios. Que quer criar uma escola de tecnologia gratuita no Jardim Progresso, para que outras crianças como ela tenham oportunidade de desenvolver seus talentos. Ricardo pensou por um momento. O antigo galpão da fábrica têxtil está vazio. Poderíamos reformá-lo, transformá-lo em um centro de tecnologia e inovação social. A escola Clara Mendes, Maria sugeriu, seus olhos brilhando. Clara teria adorado isso. Ricardo pegou um dos desenhos de Sofia. Sabe, quando comecei essa jornada de reparação, pensei que estava apenas corrigindo erros do passado. Mas Sofia, ela está construindo o futuro. Pela janela podiam ver o sol se pondo sobre a cidade. No horizonte, as luzes começavam a se acender, criando um mosaico de possibilidades. Ricardo pensou em como uma simples visita de hipoteca havia se transformado em uma revolução silenciosa, mudando não apenas sua vida, mas a de tantas outras pessoas. Maria, ele chamou, ainda olhando pela janela. Acha que Fernando estaria orgulhoso do que estamos construindo aqui? Tenho certeza que sim, ela respondeu, sua voz suave. Mas mais importante que isso, Sofia está orgulhosa de sua história, de seu talento, de sua família, tanto a que ela sempre teve quanto a que descobriu. No seu corredor, podiam ouvir a voz animada de Sofia explicando seu projeto para os professores da universidade. O som de seu entusiasmo ecoava pelos corredores como uma promessa de que o futuro, quando construído com amor e propósito, pode ser muito maior que qualquer erro do passado. A notícia chegou como um trovão em dia claro. Ricardo estava em reunião com a equipe da fundação quando Sandra irrompeu pela sala, tablet em mãos, seu rosto normalmente composto demonstrando preocupação. Precisamos conversar, ela disse, fazendo um gesto discreto em direção à porta. Agora. No corredor, Sandra mostrou a Ricardo a manchete que acabara de ser publicada. Escândalo na Mendes Holding. Ex-conselheiros acusam atual presidente de má gestão e destruição de patrimônio familiar. A matéria, assinada por um jornal influente, trazia declarações de Alberto Mendonça e outros ex-conselheiros, questionando a sanidade mental de Ricardo e sugerindo que ele estava dilapidando o patrimônio da empresa em projetos assistencialistas, sem fundamento. Eles convocaram uma assembleia extraordinária de acionistas, Sandra explicou, deslizando o dedo pela tela.
Querem sua destituição do cargo. Ricardo encostou-se na parede, respirando fundo. Esperava resistência, mas não um ataque tão direto. Quando? 2 semanas. Já tem o apoio de 35% dos acionistas. Antes que pudesse responder, ouviu a voz de Sofia vindo do final do corredor. Ela carregava uma maquete do projeto da escola Clara Mendes, seus olhos brilhando com o entusiasmo de sempre. Tio Ricardo, consegui resolver o problema da ventilação natural. Olha só como... Ela parou ao notar a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Ricardo forçou um sorriso, mas Sofia era perspicaz demais para ser enganada. Só alguns problemas na empresa, querida. Nada com que você precise se preocupar. É sobre a fundação, não é? Sofia colocou a maquete no chão com cuidado. Ouvi alguns funcionários comentando que tem gente querendo acabar com nossos projetos. Sandra discretamente se afastou, deixando tio e sobrinha a sós. Ricardo se agachou para ficar na altura dos olhos de Sofia. Existem pessoas que têm medo de mudança, ele explicou suavemente. Pessoas que acham que lucro é mais importante que fazer a coisa certa. Como o vovô pensava? A pergunta de Sofia atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como você? Li o diário da tia Clara até o fim, Sofia respondeu, seus olhos demonstrando uma maturidade além de sua idade. Ela escreveu sobre como o vovô sempre escolhia o dinheiro acima de tudo, até mesmo acima da família. Ricardo sentou-se no banco do corredor, convidando Sofia para sentar ao seu lado. Sabe, por muito tempo eu fui igual a ele. Achava que sucesso se media apenas por números em uma conta bancária. E o que fez você mudar? Você, ele respondeu com simplicidade. Ver seu talento, sua determinação, me fez perceber quanto potencial desperdiçamos quando ignoramos pessoas por causa de seu endereço ou condição social. Sofia ficou em silêncio por um momento, observando sua maquete no chão. E agora, vão fechar a fundação? Não se depender de mim. Ricardo passou o braço pelos ombros da sobrinha. Mas preciso ser honesto com você. Vai ser uma luta difícil. Então, vamos lutar juntos. Sofia se levantou determinada. Podemos mostrar os resultados dos projetos na Assembleia. Levar as pessoas que foram beneficiadas para contar suas histórias. Não é tão simples, Sofia. Essas pessoas só se importam com números. Então vamos dar números a eles. Os olhos de Sofia brilharam com aquela mesma luz que Ricardo tanto conhecia. A luz que Clara tinha quando encontrava uma solução inesperada. Posso fazer um levantamento completo do impacto econômico dos nossos projetos. Quanto dinheiro as famílias estão economizando com a costura solar? Quantos empregos foram gerados? Quanto a prefeitura vai economizar com o sistema de água? Ricardo observou admirado como Sofia começava a rabiscar cálculos em seu caderno, que sempre carregava consigo. Era incrível como ela conseguia transformar problemas em projetos, obstáculos em oportunidades. Tio, ela parou de escrever por um momento. A tia Clara enfrentou resistência assim também. Sim, enfrentou. Mas ela nunca desistiu de lutar, pelo que acreditava. Então nós também não vamos desistir. Sofia sorriu, voltando aos seus cálculos. Sabe o que minha mãe sempre diz? Que algumas pessoas constroem muros, mas outras constroem pontes. A tia Clara construía pontes. E agora é nossa vez. Ricardo sentiu seus olhos marejarem. Em meio a toda a turbulência corporativa, ali estava uma menina de 12 anos, lhe ensinando sobre coragem e perseverança. Sandra, ele chamou, sua voz recuperando a firmeza. Prepare uma coletiva de imprensa para amanhã e convoque uma reunião com toda a equipe da Fundação. Temos trabalho a fazer. Enquanto Sofia voltava animadamente para sua maquete, Ricardo pegou seu celular e digitou uma mensagem para Maria. Precisamos conversar. Acho que sua filha acabou de me ensinar a verdadeira definição de liderança. A sala de reuniões da Fundação Clara Mendes fervilhava de atividade. Nas 2 semanas que se seguiram ao anúncio da Assembleia Extraordinária, uma revolução silenciosa tomou forma. Sofia, com a ajuda de professores universitários voluntários, coordenou um levantamento minucioso do impacto social e econômico dos projetos da Fundação.
Maria transformou a antiga sala de costura do Jardim Progresso em um centro de comando improvisado, onde dezenas de beneficiários dos projetos se reuniam para compartilhar suas histórias. Entre eles, Dona Zefa, que agora dava aulas de costura para jovens aprendizes usando a máquina desenvolvida por Sofia. Vejam só, Dona Zefa mostrava orgulhosa seu pequeno ateliê para a equipe de documentação. Antes eu mal conseguia pagar as contas. Agora tenho 6 alunas e uma lista de espera de encomendas. Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e apreensão. Sandra havia confirmado que os ex-conselheiros já tinham conquistado 45% dos votos necessários para sua destituição. O império que sua família construiu estava literalmente em jogo. Não é só sobre você, Sofia disse uma noite, enquanto revisavam os números pela milésima vez. É sobre todas essas pessoas que finalmente têm uma chance de mostrar seu valor. Na véspera da assembleia, uma descoberta inesperada mudou tudo. Sandra encontrou enterrado em antigos arquivos digitais um documento que Fernando havia guardado antes de partir. Um relatório detalhado sobre como a antiga gestão da empresa systematically desviava recursos através de contratos superfaturados. Isso explica por que alguns dos ex-conselheiros estão tão desesperados para retomar o controle, Ricardo murmurou, estudando os arquivos. Eles não estão apenas preocupados com os novos projetos, estão com medo que antigas práticas venham à tona. A manhã da assembleia chegou com um sol brilhante. O saguão do edifício sede da Mendes Holding estava lotado. De um lado, acionistas em seus ternos impecáveis. Do outro, uma multidão diversa de beneficiários dos projetos da fundação. Sofia estava sentada na primeira fileira, entre Maria e Dona Zefa, seu inseparável caderno de projetos no colo. Ricardo notou que ela usava um broche que havia pertencido a Clara, uma pequena engrenagem de prata que sua irmã sempre dizia ser um símbolo de como pequenas peças podiam mover grandes máquinas. Os senhores foram convocados hoje, Alberto Mendonça começou, sua voz ressonando pelo auditório, para discutir o futuro da Mendes Holding. Nos últimos meses, testemunhamos decisões que ameaçam a estabilidade financeira desta empresa centenária. Ricardo deixou-o falar. Quando chegou sua vez, levantou-se calmamente e fez um sinal. As luzes se apagaram e um telão desceu do teto. Antes de votarem, ele disse, sua voz clara e firme, gostaria de apresentar alguns números. O que se seguiu foi uma apresentação impecável, fruto das 2 semanas de trabalho intenso. Gráficos mostravam como os projetos da Fundação haviam gerado um retorno social e econômico 3 vezes maior que o investimento inicial. Depoimentos em vídeo revelavam histórias de transformação e esperança. E há mais, Ricardo continuou, fazendo uma pausa dramática. Encontramos alguns documentos interessantes sobre a gestão anterior. O burburinho que se seguiu à apresentação das descobertas de Fernando foi intenso. Alberto Mendonça empalideceu visivelmente, enquanto outros ex-conselheiros se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras. Mas não estamos aqui para buscar vingança, Ricardo prosseguiu. Estamos aqui para construir um novo futuro. Um futuro onde sucesso empresarial e responsabilidade social não são conceitos excludentes. Sofia levantou-se então, pedindo permissão para falar. Com uma confiança que surpreendeu a todos, ela apresentou seu mais novo projeto. Um plano de 5 anos para transformar a antiga fábrica têxtil em um centro de inovação social. Minha tia Clara sempre dizia que tecnologia sem propósito é como uma máquina sem alma. Ela concluiu, sua voz jovem ecoando pelo auditório. Hoje temos a chance de dar propósito não apenas à tecnologia, mas a toda uma empresa. Quando a votação começou, o resultado foi surpreendente. Não apenas a tentativa de destituição foi rejeitada, mas a Assembleia aprovou por maioria a expansão dos projetos da Fundação. Após a reunião, enquanto a sala se esvaziava, Sofia se aproximou de Ricardo, que estava parado junto à janela. Tio, ela chamou suavemente. Encontrei mais uma coisa no diário da tia Clara que acho que você deveria ver. Ela abriu o diário em uma das últimas páginas,
onde Clara havia escrito: "Talvez eu não esteja aqui para ver, mas sei que um dia alguém vai entender que o verdadeiro legado de uma família não se mede em dinheiro, mas nas vidas que conseguimos transformar." Ricardo abraçou a sobrinha, sentindo que finalmente havia encontrado o verdadeiro significado daquelas palavras. No reflexo do vidro, por um momento, pareceu ver o sorriso de Clara, como uma bênção silenciosa para o novo caminho que haviam escolhido. O antigo galpão da fábrica têxtil estava irreconhecível. Depois de 3 meses de reforma intensiva, o espaço que antes abrigava máquinas industriais havia se transformado em um ambiente luminoso e acolhedor. No centro do salão principal, uma exposição contava a história do lugar, desde os tempos da antiga fábrica até sua transformação no Centro de Inovação Social Clara Mendes. Sofia caminhava pelo espaço fazendo os últimos ajustes para a inauguração que aconteceria no dia seguinte. Em cada detalhe do projeto, sua influência era visível. Desde o sistema de iluminação natural que havia desenvolvido até as estações de trabalho modulares que podiam ser reconfiguradas de acordo com as necessidades de cada projeto. "O que achou do painel da entrada?" Ricardo perguntou, observando a sobrinha ajustar a posição de uma antiga máquina de costura que havia sido transformada em peça de exposição. "Ficou perfeito." Sofia sorriu, passando a mão pela superfície polida da máquina. "Principalmente a parte que conta a história da tia Clara. As pessoas precisam saber de onde veio a inspiração para tudo isso." O painel em questão era uma linha do tempo interativa, que começava com os primeiros desenhos de Clara, passava pelos projetos atuais de Sofia e terminava com um espaço em branco, simbolizando as infinitas possibilidades do futuro. Ao lado, uma tela digital mostrava um mapa da cidade com pontos luminosos, indicando cada projeto já implementado pela Fundação. Maria entrou no salão carregando algumas caixas. Nos últimos meses, ela havia se tornado a coordenadora geral dos projetos sociais da Fundação, transformando sua experiência de vida em conhecimento valioso para outras famílias. "Sofia, chegaram os últimos kits para o programa de jovens. Inventores", ela anunciou colocando as caixas sobre uma mesa. "E tem uma surpresa para você também." De uma das caixas, Maria tirou um envelope amarelado. "Encontrei isso fazendo a última limpeza lá em casa. Estava guardado há tanto tempo que tinha até esquecido." Sofia abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia mais páginas do diário de Clara, aparentemente arrancadas e escondidas há muito tempo. As páginas continham projetos que ninguém havia visto antes, incluindo um sistema revolucionário de purificação de água que parecia décadas à frente de seu tempo. "Isso é..." Sofia mal conseguia conter sua emoção. "Isso é exatamente o que precisávamos para o projeto do Jardim Progresso. Com essas modificações, podemos tornar o sistema ainda mais eficiente." Ricardo observava a cena com um sorriso nos lábios. Era fascinante como o legado de Clara continuava vivo, encontrando novos caminhos através de Sofia. A menina já não era apenas sua sobrinha ou a filha de Fernando. Ela havia se tornado uma força própria, uma ponte entre o passado e o futuro. "Tem mais uma coisa", Maria continuou, sua voz suave. "A universidade entrou em contato hoje de manhã. Eles querem criar um programa especial de mentoria científica para Sofia." "Mesmo?" Os olhos de Sofia brilharam. "Mas eu ainda estou no ensino fundamental e já tem mais projetos implementados que muito engenheiro formado." Ricardo completou. "Eles viram seu potencial, Sofia, assim como Clara teria visto." Naquele momento, um grupo de adolescentes entrou no salão. Eram os primeiros participantes do programa de jovens inventores, todos vindos de comunidades periféricas da cidade. Sofia imediatamente guardou as páginas do diário e foi recebê-los, seus olhos brilhando com a mesma energia de sempre. "Bem-vindos ao nosso laboratório de sonhos", ela começou, guiando o grupo pelo espaço. "Aqui, vamos aprender que tecnologia não é só sobre criar coisas novas, mas sobre usar nossa criatividade para resolver problemas reais." Ricardo e Maria observavam à distância,
enquanto Sofia mostrava aos jovens cada detalhe do centro, explicando como cada projeto havia nascido de uma necessidade real da comunidade. Às vezes me pergunto, Maria murmurou, se Fernando tinha ideia do quanto sua filha seria especial. Tenho certeza que sim, Ricardo respondeu, observando Sofia demonstrar o funcionamento de uma das máquinas de costura solar. Mas acho que nem ele imaginaria o quanto ela nos ensinaria sobre recomeçar. No final da tarde, enquanto o sol se punha através das claraboias do telhado, Sofia reuniu todos os jovens em um círculo no centro do salão. Em suas mãos, segurava o diário de Clara aberto nas páginas recém-descobertas. Antes de vocês irem, ela disse, sua voz clara e confiante, quero compartilhar algo que minha tia Clara escreveu há muito tempo. Ela dizia que inovação, sem propósito, é como uma estrela sem luz. Pode até existir, mas não ilumina o caminho de ninguém. Os jovens ouviam atentos, seus olhos fixos em Sofia, que continuou. A partir de amanhã, este espaço será nosso laboratório de sonhos. Mas lembrem-se, cada projeto que desenvolvermos aqui precisa ter um propósito maior que nós mesmos. Ricardo sentiu seus olhos marejarem. Ali estava o verdadeiro legado de sua família, não nos prédios luxuosos da Mendes Holding, mas naquela sala cheia de jovens sonhadores, liderados por uma menina que havia herdado não apenas o talento, mas principalmente o coração de Clara. A manhã da inauguração do Centro de Inovação Social, Clara Mendes amanheceu com uma surpresa. Na entrada do prédio, uma fila de pessoas se estendia por vários quarteirões. Não apenas autoridades e jornalistas convidados, mas principalmente moradores das comunidades vizinhas, todos ansiosos para conhecer o espaço que prometia transformar a região. Sofia estava no escritório improvisado que havia montado no segundo andar, ajustando pela última vez sua apresentação. Nas paredes, entre seus próprios projetos e os desenhos de Clara, havia agora também trabalhos dos jovens do programa de mentoria. Provas vivas de que talento e criatividade podiam florescer em qualquer lugar, desde que recebessem a oportunidade adequada. Nervosa? Ricardo perguntou entrando na sala com 2 xícaras de chocolate quente, uma tradição que havia estabelecido com a sobrinha durante as longas tardes de trabalho. Um pouco, Sofia admitiu aceitando a xícara, mas é um nervosismo bom. Como a tia Clara escreveu no diário, o medo só existe até o momento em que começamos a agir. Maria chegou apressada, carregando um embrulho. Quase não consegui terminar a tempo, mas... Ela estendeu o pacote para Sofia. Achei que você deveria usar isso hoje. Dentro do embrulho havia um blazer azul marinho, feito sob medida na máquina de costura solar. No bolso, um delicado bordado reproduzia a engrenagem que era o símbolo do centro, a mesma que Clara usava como broche. Mãe! Sofia abraçou Maria, emocionada. É perfeito. O momento foi interrompido por Sandra, que entrou anunciando que estava na hora. A cerimônia de inauguração iria começar. No palco montado no salão principal, Ricardo iniciou seu discurso olhando para a multidão que lotava o espaço. Há um ano, quando visitei pela primeira vez uma pequena casa no Jardim Progresso, não imaginava que aquele momento mudaria não apenas minha vida, mas a história de nossa empresa e de nossa cidade. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Sofia na primeira fila. Encontrei naquela casa não apenas uma sobrinha que não conhecia, mas uma lição sobre o verdadeiro significado de legado. Clara, minha irmã, sempre dizia que o futuro não é algo que esperamos, é algo que construímos. E hoje, através de Sofia, seu sonho de usar a tecnologia para transformar vidas está se tornando realidade. Sofia subiu ao palco em seguida, seu blazer novo combinando perfeitamente com sua postura confiante. Muita gente me pergunta por que escolhemos manter algumas das antigas máquinas de costura da fábrica em exposição. Ela começou, gesticulando em direção às peças restauradas. A resposta é simples: para nunca esquecermos de onde viemos e, mais importante, para onde queremos ir. Ela continuou apresentando os diferentes espaços do centro,
o laboratório de prototipagem, as salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, o espaço de coworking para projetos comunitários. Mas o mais importante não são os equipamentos, ela enfatizou. São as pessoas e suas histórias. Um a um, os jovens do programa de mentoria subiram ao palco para apresentar seus projetos. Havia desde sistemas de irrigação inteligente para hortas comunitárias até aplicativos para conectar artesãos locais a compradores. Cada projeto carregava a mesma essência: tecnologia com propósito social. Entre a plateia, Ricardo notou alguns rostos conhecidos, ex-conselheiros que haviam se oposto às mudanças na empresa, agora observando com expressões que misturavam surpresa e admiração. Ao seu lado, Maria segurava discretamente um lenço, seus olhos marejados de orgulho. No final da cerimônia, Sofia tinha uma última surpresa. "Quero apresentar algo especial", ela disse, fazendo sinal para que uma cortina fosse removida. Atrás dela, uma parede inteira estava coberta por fotografias, centenas delas, mostrando cada pessoa que havia sido impactada pelos projetos da Fundação. "Este é o verdadeiro coração do Centro Clara Mendes", ela explicou, sua voz embargada de emoção. "Não são as máquinas, os computadores ou os projetos. São as histórias de transformação, os sonhos realizados, as vidas que mudaram." Ricardo observou a sobrinha com admiração. Em apenas um ano, Sofia havia não apenas honrado o legado de Clara, mas criado seu próprio caminho. Ela havia provado que o verdadeiro poder da inovação não estava na tecnologia em si, mas no propósito com que era utilizada. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a explorar o espaço, Ricardo encontrou Sofia sentada no peitoril de uma das grandes janelas do segundo andar, observando a cidade. "No que está pensando?", ele perguntou, sentando-se ao seu lado. "Em como tudo começou", ela respondeu sorrindo, "com uma visita de hipoteca que deveria ter sido apenas mais um número em uma planilha, e se transformou em uma revolução silenciosa", Ricardo completou, abraçando a sobrinha pelos ombros. Lá embaixo, o sol da tarde banhava a cidade com uma luz dourada, e as pessoas continuavam entrando e saindo do centro, carregando consigo não apenas folders e informações, mas principalmente esperança. A esperança de que, como Clara sempre acreditou, o futuro podia ser construído com inteligência, criatividade e, acima de tudo, com amor. 6 meses após a inauguração do Centro de Inovação Social Clara Mendes, a transformação na região era visível. O que antes era apenas um bairro esquecido havia se tornado um polo de tecnologia social, atraindo atenção e investimentos de todo o país. Mas com o sucesso vieram também novos desafios. Sofia estava em sua sala no centro, analisando os relatórios do último trimestre, quando Maria entrou com uma expressão preocupada no rosto. "Filha, acho que você precisa ver isso." Ela estendeu um jornal local, onde uma manchete chamativa ocupava a primeira página. "Especulação imobiliária. Ameaça moradores do Jardim Progresso. Preços de aluguéis disparam após instalação do Centro de Inovação." Sofia sentiu seu coração apertar. O sucesso do centro estava tendo um efeito colateral que ela não havia previsto. A valorização da região estava começando a expulsar as próprias pessoas que o projeto pretendia ajudar. "Já falei com o tio Ricardo sobre isso", ela disse, pegando seu inseparável caderno de projetos. "Na verdade, tenho uma ideia que pode ajudar." Naquele mesmo dia, uma reunião extraordinária foi convocada no centro. Ricardo, Sofia, Maria e representantes da comunidade se reuniram para discutir a situação. No telão, Sofia projetou seu mais novo projeto. "Se o problema é moradia, vamos transformá-lo em solução", ela começou, mostrando os desenhos de um complexo habitacional sustentável. "Podemos usar os terrenos abandonados da antiga fábrica para criar um projeto piloto de habitação social inteligente." Os desenhos mostravam um conjunto de prédios que incorporavam todas as tecnologias desenvolvidas no centro: sistema de energia solar, captação de água da chuva, hortas comunitárias automatizadas. Mas o mais inovador
era o modelo de gestão. A ideia é criar uma cooperativa habitacional, Sofia explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Os moradores serão proprietários coletivos do espaço e parte das unidades será sempre reservada para famílias em situação de vulnerabilidade. Ricardo observava admirado como sua sobrinha, aos 13 anos, conseguia enxergar soluções que executivos experientes não viam. E como faremos para viabilizar isso financeiramente? Já pensei nisso também. Sofia sorriu, mudando o slide. Podemos usar o programa de microcrédito que desenvolvemos com as costureiras como modelo. Os próprios moradores podem contribuir com suas habilidades na construção e manutenção do espaço. Dona Zefa, que agora coordenava uma rede de costureiras independentes, levantou a mão. E o que acontece com quem não puder pagar? É aí que entra a parte mais importante do projeto, Sofia respondeu, mostrando um complexo diagrama de economia circular. Cada prédio terá espaços comerciais no térreo, geridos pela cooperativa. A renda gerada ajudará a subsidiar as unidades sociais. Maria observava a filha com orgulho. Sofia havia herdado não apenas o talento de Clara para a tecnologia, mas também sua visão humanitária e sua capacidade de pensar em soluções holísticas. Tem mais uma coisa, Sofia continuou, revelando sua última surpresa. Encontrei nos desenhos da tia Clara um projeto de construção modular que podemos adaptar. Ela tinha pensado nisso tudo há anos atrás. Ricardo sentiu um nó na garganta. Clara sempre esteve à frente de seu tempo, pensando em soluções para problemas que a maioria das pessoas nem reconhecia ainda como problemas. A reunião se estendeu pela tarde, com a comunidade contribuindo com ideias e sugestões. O projeto inicial de Sofia foi se transformando em algo ainda maior, um verdadeiro laboratório vivo de inovação social. Mas não podemos fazer isso sozinhos, Sofia concluiu, olhando para todos na sala. Precisamos de parceiros, de apoio governamental, de engajamento da comunidade. E você acha que conseguiremos tudo isso? Perguntou um dos moradores, sua voz misturando esperança e ceticismo. Sofia sorriu, pegando o diário de Clara que sempre carregava consigo. Minha tia escreveu algo aqui que sempre me inspira. Ela dizia: o impossível é apenas o possível que ninguém teve coragem de tentar ainda. Ricardo levantou-se, sua decisão já tomada. A Mendes Holding vai apoiar o projeto integralmente, mas com uma condição, que seja totalmente gerido pela comunidade através da cooperativa. Um burburinho de aprovação percorreu a sala. Maria abraçou a filha, sussurrando em seu ouvido. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Sofia ficou sozinha no centro, trabalhando em mais detalhes do projeto. Através das grandes janelas, podia ver as luzes do Jardim Progresso brilhando na noite, cada uma delas representando uma família, uma história, um sonho. Em sua mesa, ao lado dos novos desenhos, estava uma foto antiga de Clara, sorrindo em frente à antiga fábrica. Sofia tocou a foto suavemente, como se buscando inspiração. Continuamos seu trabalho, tia Clara, ela murmurou para si mesma, e cada dia descobrimos que seus sonhos eram maiores do que imaginávamos. O som de passos a fez-se virar. Era Ricardo, carregando 2 xícaras do tradicional chocolate quente. Ainda trabalhando, ele perguntou, colocando uma das xícaras na mesa. Sempre há mais o que fazer. Sofia respondeu, mostrando mais alguns esboços. Estava pensando em como podemos integrar um centro de formação profissional ao projeto habitacional. Ricardo sorriu, reconhecendo naquela dedicação incansável o mesmo espírito que havia movido Clara durante toda a sua vida. A verdadeira inovação ele estava aprendendo. Não estava apenas nas máquinas ou nos projetos, mas na capacidade de sonhar com um mundo melhor e na coragem de trabalhar para torná-lo realidade. A notícia chegou numa manhã de primavera, quando as árvores do Jardim Progresso começavam a florir. Sofia havia sido selecionada para apresentar seu trabalho em um congresso internacional de inovação social em Barcelona. Seria a palestrante mais jovem da história do evento. Mas eu não posso ir sozinha, ela argumentou sentada na cozinha de casa, enquanto Maria preparava o café da manhã.
E sei que você não pode deixar os projetos aqui, mãe. Por isso que eu pensei em uma solução, Ricardo disse, entrando na cozinha com um sorriso no rosto. O que acha de irmos nós três? Você, sua mãe e eu? Os olhos de Sofia brilharam, mas logo em seguida sua expressão ficou séria. E o centro? Os projetos em andamento? Sandra e a equipe podem cuidar de tudo por 2 semanas, Ricardo respondeu. Além disso, essa viagem não é só sobre apresentar seu trabalho. É uma oportunidade de conhecer outras iniciativas, trazer novas ideias e conhecer um pouco mais sobre sua família. Maria completou suavemente, colocando na mesa uma caixa que Sofia nunca havia visto antes. Dentro da caixa havia fotos antigas e documentos. Sua tia Clara passou um tempo em Barcelona, Maria explicou. Foi lá que ela desenvolveu alguns de seus projetos mais importantes. Sofia pegou uma foto amarelada que mostrava Clara em frente a um antigo centro de pesquisas. Seus olhos tinham o mesmo brilho que Sofia via em seu próprio reflexo quando estava empolgada com um novo projeto. Por que nunca me contaram isso antes? Ela perguntou, passando os dedos pela fotografia. Porque algumas histórias precisam do momento certo para serem contadas, Ricardo respondeu. Amance Ugueta, e agora que você está seguindo os passos dela de uma maneira tão única, achamos que era hora. As semanas que se seguiram foram de preparação intensa. Além de organizar sua apresentação para o Congresso, Sofia trabalhou incansavelmente para deixar todos os projetos do centro encaminhados. Sua maior preocupação era com o projeto habitacional que estava em fase crucial de aprovação. Os moradores estão preocupados que as coisas parem sem você aqui, Dona Zefa comentou durante uma reunião da cooperativa. Por isso que precisamos fortalecer ainda mais a gestão comunitária. Sofia respondeu, apresentando um plano detalhado de transição. Este projeto não pode depender de uma única pessoa. Ele pertence a todos nós. Na véspera da viagem, uma surpresa emocionante aguardava Sofia no centro. Os jovens do programa de mentoria haviam organizado uma exposição especial com todos os projetos desenvolvidos até então. Em um painel central, haviam escrito uma frase do diário de Clara. A verdadeira inovação é aquela que planta sementes, para que outros possam colher frutos. Viu só? Ricardo sussurrou para Maria, observando Sofia explicar animadamente cada projeto para os visitantes. Ela não é apenas a continuação do trabalho de Clara, ela está criando seu próprio legado. A viagem para Barcelona foi uma experiência transformadora. Sofia não apenas apresentou seu trabalho para uma plateia internacional impressionada, mas também descobriu facetas desconhecidas de sua história familiar. No antigo centro de pesquisas onde Clara havia trabalhado, agora transformado em um museu de inovação social, Sofia encontrou mais do que registros dos projetos de sua tia. Encontrou um eco de seus próprios sonhos. Olha isso, mãe, ela exclamou, parada diante de um antigo projeto de Clara. Um sistema de energia renovável para comunidades isoladas, igualzinho ao que estamos desenvolvendo no Jardim Progresso. Não é coincidência, Ricardo sorriu. Algumas ideias são tão importantes que encontram seu caminho através das gerações. Em seu último dia em Barcelona, Sofia fez questão de visitar um projeto social local que usava tecnologia para empoderar comunidades carentes. Lá, conheceu jovens de diferentes países, todos compartilhando o mesmo sonho de usar a inovação para transformar realidades. Sabe o que percebi? Ela disse para Ricardo e Maria, enquanto caminhavam pela cidade antiga no final do dia. O que fazemos no centro não é algo isolado, é parte de um movimento muito maior. E qual é esse movimento? Maria perguntou, embora já soubesse a resposta. É o movimento de pessoas que acreditam que tecnologia sem humanidade é vazia, Sofia respondeu, seus olhos brilhando com o sol do entardecer. Como a tia Clara escreveu, inovação sem propósito é como uma bússola sem norte. De volta ao Brasil, Sofia trouxe não apenas novas ideias e contatos internacionais, mas uma compreensão mais profunda de seu papel no mundo. O Centro de Inovação Social Clara Mendes não era apenas um projeto local,
Era parte de uma rede global de transformação. E sabe o que é mais incrível? Ela comentou com Ricardo, já de volta à sua sala no centro, rodeada por seus projetos e pelo eterno diário de Clara. Quanto mais compartilhamos nossas ideias, mais elas crescem. É como se cada pessoa que se junta a nós trouxesse uma nova peça para esse grande quebra-cabeça. Ricardo observou sua sobrinha com orgulho. Em pouco mais de um ano, ela havia não apenas honrado o legado de Clara, mas expandido-o de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Era como se o universo tivesse encontrado uma forma de fazer os sonhos de Clara continuarem vivos e crescendo através de Sofia. O programa de televisão mais assistido do país havia dedicado um especial inteiro ao Centro de Inovação Social, Clara Mendes. As câmeras percorriam os corredores movimentados, captando imagens dos jovens inventores em ação, das máquinas de costura solar em funcionamento e do projeto habitacional que começava a tomar forma nos terrenos adjacentes. É surreal ver tudo isso, Sofia comentou com Maria, enquanto assistiam juntas à reportagem em casa. Parece que foi ontem que eu estava consertando aquela velha Singer na sala. Maria sorriu, acariciando os cabelos da filha. E parece que foi ontem que eu trabalhava na antiga fábrica, sonhando com um futuro melhor. A reportagem destacava especialmente o impacto do centro na vida dos moradores locais. Dona Zefa, agora uma empresária bem-sucedida do ramo têxtil, falava sobre como o projeto havia transformado não apenas sua realidade financeira, mas principalmente sua autoestima. Antes, nós éramos invisíveis, ela dizia para a câmera. Agora somos protagonistas da nossa própria história. O telefone tocou. Era Ricardo, sua voz carregada de emoção. Vocês viram? O governador acabou de assinar a lei que torna o modelo do centro uma política pública estadual. Vão criar centros similares em outras 5 regiões. Sofia mal podia conter sua alegria. Isso significa que... Sim, Ricardo completou. Seu projeto de habitação social inteligente será implementado em escala muito maior do que imaginávamos. Na manhã seguinte, durante a reunião semanal da equipe do centro, Sofia apresentou sua mais nova ideia: um programa de intercâmbio entre os futuros centros de inovação social. Podemos criar uma rede de colaboração, ela explicou, mostrando seus desenhos no quadro digital. Cada centro com sua própria especialidade, mas todos conectados, compartilhando conhecimento e recursos. Sandra, que agora coordenava a parte administrativa da fundação, fez algumas anotações em seu tablet. Os números são impressionantes. Sofia, o impacto potencial dessa rede pode alcançar milhares de famílias. Milhares de histórias transformadas, Sofia corrigiu gentilmente. Como a tia Clara sempre dizia nos seus diários, números são importantes, mas são as histórias que mudam o mundo. Durante a tarde, enquanto supervisionava a instalação de novos equipamentos no laboratório, Sofia recebeu uma visita inesperada. Alberto Mendonça, o ex-conselheiro que tanto havia se oposto às mudanças na empresa, estava parado na porta, visivelmente constrangido. "Posso entrar?" ele perguntou, sua voz mais suave do que Sofia se lembrava. "Claro", ela respondeu, indicando uma cadeira. "Quer conhecer nosso trabalho?" Alberto sentou-se, olhando ao redor com uma mistura de admiração e arrependimento. "Sabe, Sofia, eu trabalhei com seu pai. Fernando era um homem bom, mesmo quando não tinha coragem de demonstrar." Sofia parou o que estava fazendo, sua atenção totalmente voltada para o visitante inesperado. "Vim pedir desculpas", ele continuou. "Não apenas pelo modo como agi na Assembleia, mas por todos os anos em que defendi um modelo de negócios que ignorava o que realmente importa." "Nunca é tarde para mudar", Sofia respondeu, lembrando-se de outra frase do diário de Clara. "A verdadeira força não está em manter-se inflexível, mas em saber se adaptar sem perder seus valores." Alberto sorriu, seus olhos marejados. "Você tem a sabedoria de Clara. Ela também sempre conseguia ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não viam em si mesmas. O senhor a conheceu bem? Ela foi minha estagiária, sabia? Antes de tudo,
antes das divergências com seu pai sobre o rumo da empresa. Ele fez uma pausa, como se organizando memórias antigas. Clara tinha essa mesma luz nos olhos que vejo em você, essa certeza de que é possível fazer diferente. A conversa foi interrompida por um grupo de crianças que entrou correndo no laboratório. Era a hora da oficina de robótica básica, um dos programas mais populares do centro. Quer ficar e assistir? Sofia convidou. Quem sabe até participar. Para sua surpresa, Alberto aceitou. Durante as 2 horas seguintes, o ex-conselheiro Linha Dura se viu totalmente envolvido, ajudando crianças a montarem pequenos robôs com material reciclado. No News, final da tarde, Ricardo encontrou Sofia em sua sala trabalhando em novos projetos. Soube que tivemos uma visita interessante hoje. É incrível como as pessoas podem mudar, não é? Sofia sorriu, mostrando a Ricardo seu novo desenho, um sistema de gestão participativa para a rede de centros de inovação. Clara costumava dizer que as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis. Ricardo comentou sentando-se ao lado da sobrinha. Tio, Sofia hesitou por um momento. Você acha que estamos realmente fazendo diferença? Que isso tudo vai durar? Ricardo olhou pela janela, onde o sol se punha sobre o Jardim Progresso. No horizonte, podia ver as estruturas do projeto habitacional começando a se erguer, como símbolos concretos de esperança. Sabe o que aprendi com você, Sofia? Que legado não é algo que deixamos para trás. É algo que construímos todos. Os dias com cada pessoa que tocamos, cada vida que transformamos. Sofia sorriu, voltando sua atenção para os projetos. Em sua mesa, o diário de Clara estava aberto em uma página que ela havia lido centenas de vezes. O futuro não pertence aos que têm mais recursos, mas aos que têm mais sonhos e coragem para realizá-los. Lá fora, o Jardim Progresso continuava. Sua transformação, não apenas física, mas principalmente humana. Era como se cada tijolo do projeto habitacional, cada máquina do centro, cada sorriso das crianças nas oficinas fosse uma pequena parte de um sonho maior. Um sonho que começou com Clara, ganhou nova vida através de Sofia e agora pertencia a todos. A primeira unidade do projeto habitacional estava finalmente pronta. Era um dia histórico não apenas para o Jardim Progresso, mas para toda a cidade. O prédio, com suas linhas modernas e sustentáveis, destacava-se na paisagem não por sua opulência, mas por sua integração harmoniosa com o entorno. Sofia estava no terraço verde do edifício, verificando o funcionamento dos painéis solares que havia projetado, quando ouviu passos familiares. Era Maria carregando o inseparável diário de Clara e uma expressão misteriosa no rosto. Filha, encontrei algo que acho que você precisa ver, ela disse, sentando-se em um dos bancos do jardim suspenso. É sobre seu pai e sobre Clara. Sofia aproximou-se curiosa. Maria abriu o diário em uma página que parecia ter sido colada posteriormente. Era uma carta de Fernando para Clara, datada de poucos dias antes dela partir. Querida irmã, Sofia começou a ler em voz alta. Sei que você está desapontada comigo. Suas palavras sobre responsabilidade social e propósito empresarial ecoam em minha mente todos os dias. Você estava certa, sempre esteve. Mas não tive sua coragem para enfrentar nosso pai, para fazer o que era certo. Agora carrego 2 culpas. Ter abandonado Maria e nossa filha e ter falhado com você que sempre acreditou que eu poderia ser melhor. A voz de Sofia falhou. Maria colocou a mão sobre seu ombro, dando-lhe força para continuar. Mas prometo que um dia vou consertar tudo. Vou reconhecer minha filha. Vou transformar a empresa no que você sempre sonhou. Só preciso de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de coragem. Ele nunca teve esse tempo, Maria completou suavemente. Mas olhe ao seu redor, Sofia. Você está realizando não apenas os sonhos de Clara, mas também a redenção que seu pai tanto buscava. Sofia enxugou uma lágrima que teimava em cair. Abaixo delas, podia ver as famílias começando a chegar para a inauguração do prédio.
Dona Zefa coordenava um grupo de costureiras que havia criado todas as cortinas e estofados das áreas comuns, usando as máquinas solares. Ricardo chegou ao terraço, acompanhado por uma equipe de documentaristas internacionais. O projeto havia chamado a atenção de uma importante organização global de inovação social. "Estão todos esperando por você lá embaixo", ele disse para Sofia. "É hora do seu discurso." No amplo salão comunitário do térreo, dezenas de famílias se aglomeravam, seus olhos brilhando de expectativa. Sofia subiu ao pequeno palco improvisado, levando consigo o diário de Clara. "Há muito tempo, ela..." começou sua voz clara e firme. "Uma mulher extraordinária escreveu que uma casa não é feita apenas de paredes e teto, mas de sonhos e esperança. Minha tia Clara entendia que tecnologia e humanidade não são conceitos opostos, são partes de um mesmo todo." Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos na plateia. "Este prédio que inauguramos hoje não é apenas um lugar para morar. É um símbolo de que é possível fazer as coisas de forma diferente. Cada apartamento aqui foi pensado para ser mais que um espaço. Foi pensado para ser um lar." Sofia continuou, explicando como o sistema de gestão cooperativa funcionaria, como as áreas comuns seriam utilizadas para projetos de geração de renda, como a tecnologia havia sido integrada para melhorar a qualidade de vida dos moradores. "Mas o mais importante", ela concluiu, "é que este é apenas o começo. Com a nova lei estadual, outros centros de inovação social estão sendo criados. Outros projetos habitacionais como este vão nascer. Porque, como minha tia Clara sempre dizia, as melhores ideias são como sementes ao vento. Uma vez plantadas, ninguém pode impedir que floresçam." Após a cerimônia, enquanto as famílias exploravam seus novos lares, Sofia encontrou um momento de quietude no jardim comunitário do térreo. Ali, entre as hortas verticais e os sistemas de irrigação automatizada que havia projetado, sentiu uma paz profunda. Ricardo a encontrou ali, contemplando o pôr do sol. "No que está pensando?" "Em como tudo está conectado", ela respondeu sorrindo. "A antiga fábrica, a história do meu pai, os sonhos da tia Clara, aquela primeira visita sua à nossa casa, é como se cada momento fosse uma peça necessária para chegarmos até aqui. E onde você acha que vamos chegar?" Sofia tirou do bolso um novo caderno, seu próprio diário de projetos. "Isso é só o começo, tio. Ainda há tanto para fazer, tantas vidas para transformar." Ricardo sorriu, reconhecendo nos olhos da sobrinha aquela mesma luz que Clara tinha. A luz de quem enxerga possibilidades onde outros veem apenas problemas. "Sabe o que mais encontrei na carta do meu pai?" Sofia perguntou, sua voz suave. No final ele escreveu: "Talvez eu não mereça perdão, mas espero que um dia alguém da nossa família termine o que você começou, Clara. Alguém com sua visão e sua coragem." Essa pessoa é você, Sofia." "Não", ela corrigiu gentilmente. "Somos todos nós. Cada pessoa que acredita que é possível construir um mundo melhor, cada um que se permite sonhar e agir. Como diz aqui no diário da tia Clara, o verdadeiro legado não é o que construímos sozinhos, mas o que inspiramos outros a construir conosco." O sol já havia se posto quando Sofia finalmente deixou o jardim. No céu, as primeiras estrelas começavam a brilhar, como pequenos pontos de luz, guiando o caminho para um futuro que, graças a sonhadores como Clara e Sofia, parecia cada vez mais possível. O auditório da universidade estava lotado para a cerimônia de premiação do Prêmio Nacional de Inovação Social. Na primeira fila, Sofia ajustava nervosamente o crachá que a identificava não apenas como finalista, mas como a mais jovem candidata da história do prêmio. "Respire fundo", Maria sussurrou segurando a mão da filha. "Você está pronta para isso." O Centro de Inovação Social. Clara Mendes havia sido indicado em 3 categorias: Tecnologia Sustentável, Impacto Social e o Prêmio Principal de Inovação do Ano. Mas para Sofia, a verdadeira vitória já estava nas histórias de transformação que povoavam os corredores do centro. Ricardo subiu ao palco como um dos apresentadores da noite. Seu discurso de abertura captou a atenção de todos. Há 2 anos,
Uma visita rotineira de trabalho mudou completamente minha visão sobre o significado de sucesso empresarial. Descobri que o verdadeiro valor não está nos números de uma planilha, mas nas vidas que podemos transformar. As luzes se apagaram e um vídeo começou a ser exibido no telão. Era uma produção especial sobre o centro, mas com um enfoque diferente. Mostrava os bastidores, as histórias pessoais, os pequenos momentos que faziam a diferença. Sofia viu-se na tela, mais jovem, consertando sua primeira máquina de costura. Viu Maria ensinando outras mulheres a usar os equipamentos novos. Viu Dona Zefa apresentando sua primeira coleção de roupas. Viu as crianças do programa de robótica celebrando suas criações. Mas o momento mais emocionante foi quando apareceram imagens antigas de Clara, intercaladas com cenas do trabalho atual do centro. A similaridade entre os projetos, os sonhos, as visões de futuro era impressionante. O legado de Clara Mendes, narrava o vídeo, não está apenas no nome do centro, mas no espírito de inovação com propósito que inspira uma nova geração de transformadores sociais. Quando as luzes se acenderam, muitos na plateia enxugavam lágrimas discretas. O presidente do júri tomou o microfone. Este ano, temos algo inédito para anunciar. Além das categorias tradicionais, criamos um prêmio especial. O Prêmio Clara Mendes de Inovação Humanitária. Sofia sentiu seu coração acelerar. Maria apertou sua mão com mais força. Este prêmio, continuou o presidente, será concedido anualmente a projetos que, como o trabalho pioneiro de Clara Mendes, conseguem unir excelência técnica com profundo impacto social. E não poderíamos ter inauguração mais apropriada do que entregá-lo a alguém que não apenas carrega adiante seu legado, mas o expande de maneiras que nem mesmo Clara poderia ter imaginado. Sofia subiu ao palco sob aplausos ensurdecedores. Ao receber o prêmio, uma estatueta em forma de engrenagem entrelaçada com um ramo de oliveira, suas mãos tremiam levemente. Clara sempre dizia em seu diário que inovação sem propósito é como uma bússola sem norte. Ela começou seu discurso. Mas hoje entendo que propósito sem ação é como um mapa sem viagem. O que fazemos no centro não é apenas sobre criar tecnologia, é sobre criar possibilidades. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Ricardo e Maria na plateia. Muitos me perguntam como é carregar o legado de Clara Mendes. A verdade é que não carrego sozinha. Cada pessoa que passa pelo centro, cada vida que é transformada, cada sonho que se torna realidade, todos carregamos juntos este legado. Na primeira fila, Alberto Mendonça, o ex-conselheiro que agora era um dos maiores apoiadores do centro, sorria emocionado. Ao seu lado, Sandra discretamente filmava tudo com seu tablet. Mas hoje quero falar sobre outro legado também, Sofia continuou, sua voz ganhando força. O legado do meu pai, Fernando Mendes, um homem que não teve a chance de consertar seus erros em vida, mas cujo arrependimento e desejo de mudança plantaram sementes que hoje florescem através de nosso trabalho. 1. Murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Era a primeira vez que Sofia falava publicamente sobre Fernando. E quero falar sobre minha mãe, Maria das Graças. Ela sorriu para Maria, que agora chorava abertamente. Uma mulher que transformou dificuldades em força, que me ensinou que talento sem perseverança é como uma flor sem raiz. Sofia ergueu o prêmio. Esta estatueta não representa apenas uma conquista, representa uma promessa. A promessa de que continuaremos expandindo os horizontes do possível, de que seguiremos construindo pontes onde outros veem apenas muros. Ela tirou do bolso uma página do diário de Clara. Minha tia escreveu algo que hoje faz mais sentido do que nunca. O futuro não é um lugar para onde vamos, é um lugar que criamos. Cada ato de inovação, cada gesto de compaixão, cada escolha corajosa é um tijolo na construção desse futuro. O auditório explodiu em aplausos. No telão, imagens do centro se alternavam com fotos de Clara, criando uma ponte visual entre passado e presente. Mais tarde, durante a recepção, Sofia encontrou um momento de quietude no jardim da universidade. Ricardo a encontrou ali, contemplando as estrelas. Sabe o que é mais incrível? Ela perguntou, sem desviar os olhos do céu.
Cada vez que alcançamos um objetivo, descobrimos que há ainda mais possibilidades pela frente. É como se cada resposta que encontramos nos trouxesse novas perguntas ainda mais interessantes. Ricardo sorriu, reconhecendo nas palavras da sobrinha o mesmo entusiasmo incansável de Clara. E quais são as próximas perguntas que você quer responder? Sofia tirou seu caderno de projetos da bolsa, mostrando páginas e páginas de novos desenhos e ideias. O mundo é muito maior que o Jardim Progresso, tio. Há tantas comunidades precisando de transformação, tantas histórias esperando para serem reescritas. As estrelas brilhavam no céu como pequenos faróis de possibilidade. Cada uma delas, um lembrete de que os sonhos, quando compartilhados, têm o poder de iluminar não apenas um caminho, mas infinitos horizontes. O sol nascia sobre o Jardim Progresso, iluminando um bairro que agora pouco lembrava aquele lugar esquecido de 2 anos atrás. O Centro de Inovação Social. Clara Mendes pulsava com vida desde as primeiras horas da manhã, suas portas sempre abertas para quem quisesse transformar sonhos em realidade. Sofia estava em sua sala, organizando os últimos detalhes para a reunião, mais importante desde a inauguração do centro. Representantes de 3 países haviam viajado até ali para conhecer o projeto e discutir sua implementação em outras realidades. Ainda não acredito que chegamos tão longe, Maria comentou, entrando na sala com uma pilha de relatórios. Lembro como se fosse ontem, você consertando máquinas de costura na nossa sala. E agora estamos exportando o modelo para outros países, Sofia completou sorrindo. Mas sabe o que é mais incrível, mãe? Como cada lugar adiciona sua própria identidade ao projeto, criando algo único. Ricardo chegou pouco depois, acompanhado pelos visitantes internacionais. Entre eles estava Carmen Rodrigues, uma renomada especialista em inovação social da América Latina. É impressionante ver como vocês conseguiram criar um ecossistema completo de transformação, Carmen comentou enquanto Sofia guiava o grupo. Pelo centro, não é apenas sobre tecnologia ou moradia, é sobre dignidade, sobre devolver às pessoas o poder de serem protagonistas de suas histórias. O tour incluiu uma visita ao complexo habitacional, agora totalmente ocupado e gerido pela cooperativa local. No terraço verde, Dona Zefa coordenava um grupo de costureiras que, além de produzirem para marcas famosas, agora também tinham suas próprias coleções. O mais importante, Sofia explicou aos visitantes, é que cada projeto nasce das necessidades reais da comunidade. Não impomos soluções, criamos espaços para que as pessoas desenvolvam suas próprias respostas. Durante o almoço, servido no restaurante comunitário do centro, Sofia apresentou seu mais novo projeto, uma plataforma digital para conectar centros de inovação social ao redor do mundo. Imaginem, ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo, uma rede global onde cada centro possa compartilhar experiências, tecnologias e soluções, onde o conhecimento não tenha fronteiras. Como sua tia teria adorado ver isso, Ricardo sussurrou para Maria, observando Sofia apresentar os detalhes técnicos da plataforma. Após a reunião, quando os visitantes já haviam partido, Sofia encontrou um momento para visitar seu lugar favorito no centro, a biblioteca, onde uma seção especial guardava não apenas o diário de Clara, mas agora também uma coleção crescente de projetos desenvolvidos pela comunidade. Às vezes, me pergunto, ela disse para Ricardo que a havia seguido, se a tia Clara imaginava que suas ideias chegariam tão longe. Acho que ela sabia. Ricardo respondeu, pegando o diário, com cuidado. Olhe isso. Ele abriu em uma página que Sofia nunca havia notado antes. Era um desenho de Clara, feito a lápis, mostrando uma rede de conexões que se espalhava como uma teia pelo papel. No centro, havia escrito: o futuro não pertence a um lugar ou a uma pessoa. Pertence a todos que têm coragem de sonhar e compartilhar seus sonhos. Sofia tocou o desenho suavemente. É exatamente o que estamos construindo agora. E sabe o que é mais bonito? Ricardo sorriu. Cada pessoa que passa por aqui leva um pouco desse sonho consigo, como aquelas sementes que o vento carrega para longe, criando novos jardins onde menos se espera. Naquele momento,
Um grupo de crianças passou correndo pelo corredor, carregando protótipos de seus projetos para a feira de ciências do centro. Sofia sorriu, lembrando-se de si mesma não muito tempo atrás, debruçada sobre sua primeira máquina de costura. Tio, ela chamou, sua voz suave. Acha que um dia vamos saber o verdadeiro alcance do que estamos fazendo aqui? Ricardo pensou, por um momento antes de responder. Clara escreveu algo sobre isso também. Ela dizia que o verdadeiro impacto de nossas ações é como uma pedra jogada em um lago. As ondas continuam se expandindo muito depois que a pedra afunda. Sofia pegou seu próprio caderno de projetos, agora quase tão cheio quanto o de Clara. Então vamos continuar jogando pedras. Ela sorriu, mostrando a Ricardo seus novos desenhos, porque cada onda pode carregar uma semente de transformação. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre o Jardim Progresso, pintando o céu com cores que pareciam celebrar cada pequena vitória, cada sonho realizado, cada vida transformada. No centro, as luzes começavam a se acender, como estrelas terrenas iluminando o caminho para um futuro que, graças a pessoas como Clara e Sofia, continuava se expandindo em possibilidades infinitas. Maria encontrou os dois ainda na biblioteca. Hora de ir para casa, ela disse suavemente. Amanhã temos muito trabalho pela frente. Sofia guardou seu caderno, mas antes de sair, olhou uma última vez para o diário de Clara. Sabe de uma coisa? Ela disse sorrindo. Acho que nunca vamos realmente terminar o que começamos aqui, e isso é o mais bonito de tudo. Por quê? Ricardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque cada fim é apenas o começo de algo ainda maior. Sofia respondeu, citando mais uma vez as palavras de Clara. E enquanto houver pessoas dispostas a sonhar e construir juntas, sempre haverá novos horizontes para explorar. Era uma manhã especial no Centro de Inovação Social Clara Mendes. O local estava preparado para a cerimônia de formatura da primeira turma do programa de Jovens Inventores, coincidindo com o 3º aniversário do centro. No palco do auditório, uma surpresa aguardava todos os presentes. A antiga máquina de costura que Sofia havia consertado em sua sala anos atrás ocupava um lugar de destaque. É incrível como um objeto pode carregar tantas histórias. Maria comentou, ajudando Sofia a organizar as medalhas que seriam entregues aos formandos. Cada uma delas tinha gravada uma pequena engrenagem, símbolo que havia se tornado a marca registrada do centro. Ricardo entrou no auditório, carregando uma caixa misteriosa. Sofia, encontramos isso nos arquivos antigos da empresa. Acho que hoje é o dia perfeito para compartilhar. Dentro da caixa, havia um vídeo gravado por Clara pouco antes de sua partida. Sofia, Maria e Ricardo se reuniram na sala de projeção para assistir. Na tela, Clara apareceu jovem e determinada, falando diretamente para a câmera. Se alguém está assistindo isso, significa que minhas ideias encontraram solo fértil para crescer. Sempre acreditei que inovação sem propósito social é como uma flor sem raízes. Pode até ser bonita, mas não sobrevive ao tempo. Tento imaginar como será o futuro, quem dará continuidade a esses sonhos. Sofia sentiu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Era a primeira vez que ouvia a voz de sua tia. Mas uma coisa eu sei, Clara continuava no vídeo. O verdadeiro poder de transformação não está nas máquinas que criamos, mas nas pontes que construímos entre as pessoas. Cada projeto que desenvolvi carrega essa esperança, de que um dia alguém entenderá que tecnologia é apenas uma ferramenta para algo muito maior, a construção de um mundo mais justo e humano. Ricardo pausou o vídeo por um momento. Todos precisando de tempo para processar a emoção. Maria abraçou Sofia, que tremia levemente. Ela sabia, Sofia sussurrou. De alguma forma, ela sabia que um dia alguém continuaria seu trabalho. Quando retomaram o vídeo, Clara mostrava alguns de seus projetos, incluindo esboços iniciais do que viria a se tornar o sistema de energia solar que Sofia havia aperfeiçoado. Deixo estes desenhos como sementes, Clara concluía. Não como blueprints a serem seguidos, mas como inspiração para que outros possam criar seus próprios caminhos.
Porque o futuro que sonho não é um lugar distante. É algo que construímos juntos todos os dias. O vídeo terminou, mas seu impacto permaneceria para sempre nos corações dos presentes. Sofia levantou-se, enxugando as lágrimas, uma nova determinação em seu olhar. Vamos usar isso na cerimônia, ela decidiu. Os formandos precisam entender que fazem parte de algo maior, de uma história que começou muito antes deles. A cerimônia de formatura foi muito mais que uma simples entrega de certificados. Cada um dos 50 jovens formandos apresentou um projeto que já estava em implementação em suas comunidades. Havia desde sistemas de irrigação inteligente para a agricultura urbana até aplicativos de economia compartilhada. Quando chegou sua vez de falar, Sofia subiu ao palco levando consigo tanto o diário de Clara quanto seu próprio caderno de projetos. Há 3 anos, eu era apenas uma menina consertando máquinas de costura. Ela começou, sua voz firme e emocionada. Hoje, estou diante de 50 jovens inventores que, como eu, descobriram que talento e propósito podem transformar realidades. O vídeo de Clara foi exibido, causando comoção geral. Muitos dos presentes nunca haviam visto imagens dela, apenas conheciam sua história e seu legado. Mas o mais importante, Sofia continuou após o vídeo, é entender que cada um de vocês agora carrega uma responsabilidade. Não apenas de criar e inovar, mas de manter viva essa corrente de transformação. Entre a plateia, Dona Zefa chorava silenciosamente. Ao seu lado, várias das costureiras que haviam começado no projeto original seguravam suas próprias medalhas, de mentoras, agora responsáveis por treinar novas gerações. O Centro Clara Mendes não é apenas um lugar, Sofia prosseguiu, sua voz ganhando força. É um movimento que acredita que tecnologia sem humanidade é vazia, que inovação sem propósito é estéril, que conhecimento sem compartilhamento é como uma luz sob um copo, não ilumina caminho algum. Ricardo observava a sobrinha com orgulho, reconhecendo em suas palavras não apenas os ensinamentos de Clara, mas também uma sabedoria própria, nascida de suas experiências e conquistas. Cada um de vocês, Sofia dirigiu-se aos formandos, é agora um guardião desse legado, não para repeti-lo, mas para expandi-lo, transformá-lo, adaptá-lo às necessidades de suas próprias comunidades. Maria, sentada na primeira fila, segurava com força o pequeno broche em forma de engrenagem que havia pertencido a Clara e agora era usado por Sofia em ocasiões especiais. E lembrem-se sempre, Sofia concluiu, sua voz carregada de emoção, que o maior projeto que podemos desenvolver não é feito de circuitos ou algoritmos, mas de sonhos compartilhados e esperanças multiplicadas. Quando os 50 jovens subiram ao palco para receber suas medalhas, cada um carregando seus projetos e suas histórias, o auditório vibrava com uma energia especial. Era como se o espírito de Clara estivesse presente, sorrindo ao ver como sua pequena semente havia se transformado em uma floresta de possibilidades. O pôr do sol pintava o céu com tons de rosa e dourado, enquanto Sofia caminhava pelos corredores já silenciosos do centro. A cerimônia de formatura havia terminado, mas ela sentia a necessidade de um momento sozinha para absorver tudo o que acontecera naquele dia tão especial. Seus passos a levaram até o pequeno memorial que haviam criado para Clara, onde o vídeo, recém-descoberto agora, passava em loop em uma tela discreta. Ao lado, uma vitrine protegia a primeira máquina de costura que ela havia consertado, junto com o diário original de Clara e diversos outros objetos que contavam a história do centro. Sabia que te encontraria aqui. A voz de Ricardo soou suave atrás dela. Ele se aproximou carregando 2 xícaras do tradicional chocolate quente que havia se tornado seu ritual particular. Estava pensando em como tudo começou. Sofia sorriu, aceitando a xícara, com uma simples visita de hipoteca, que se transformou na maior lição da minha vida. Ricardo completou sentando-se ao lado da sobrinha. Maria juntou-se a eles, trazendo consigo uma surpresa. Um novo diário, sua capa azul ainda intocada. Encontrei isso hoje de manhã quando arrumava as coisas antigas da mudança. Estava guardado há muito tempo.
Sofia pegou o diário com cuidado. Na primeira página, reconheceu a letra de Fernando, seu pai. Para minha filha, que ainda não conheci, mas que já amo. Que você tenha a coragem que me faltou e a visão que sua tia Clara sempre teve. Ele comprou isso quando soube da gravidez. Maria explicou suavemente. Nunca tive coragem de te entregar antes. Sofia abraçou o diário contra o peito, sentindo-se conectada a uma parte de sua história que sempre pareceu distante. Foi perfeito para começar o próximo capítulo. Ela sorriu através das lágrimas. Próximo capítulo? Ricardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Sofia abriu sua pasta de projetos, espalhando desenhos sobre a mesa próxima. A rede internacional de centros de inovação social está crescendo mais rápido do que imaginávamos. Temos pedidos de parceria de mais de 20 países. Você quer coordenar todos eles? Maria perguntou, embora o brilho nos olhos da filha já respondesse sua pergunta. Quero criar pontes, Sofia respondeu, seus olhos fixos no vídeo de Clara. Como a tia Clara sempre sonhou. Não apenas pontes tecnológicas, mas pontes entre pessoas, entre realidades diferentes, entre sonhos. Ricardo sorriu, reconhecendo naquele momento o verdadeiro significado de legado. Não era apenas sobre continuar um trabalho iniciado por outros, mas sobre transformá-lo em algo novo, algo maior. Sabe o que mais encontrei no diário da tia Clara? Sofia perguntou, folheando as páginas já gastas do caderno que tanto a havia guiado. Uma frase que acho que resume tudo o que vivemos até aqui. O verdadeiro milagre não está em criar algo novo, mas em criar algo que permita que outros também possam criar. Através das janelas do centro, podiam ver as luzes do Jardim Progresso se acendendo, cada uma delas representando uma história de transformação. No complexo habitacional, as famílias se reuniam para mais um serão de planejamento comunitário. No laboratório de robótica, alguns jovens ainda trabalhavam em seus projetos, incansáveis em sua busca por soluções inovadoras. E sabe o que é mais bonito? Sofia continuou, seus olhos brilhando com aquela luz familiar de quem enxerga possibilidades onde outros veem apenas desafios. Cada pessoa que passa por aqui leva consigo uma semente. Cada projeto que nasce é como um novo começo. Não há fim nessa história. Há apenas infinitos recomeços. Maria pegou o novo diário, abrindo-o na primeira página em branco. Então, está na hora de começar a escrever o próximo capítulo. Sofia pegou sua caneta favorita, aquela que sempre usava para fazer seus desenhos técnicos. Na primeira página do novo diário, escreveu com letra firme: para todos que ousam sonhar e construir pontes. Porque o futuro não é um lugar para onde vamos, é um lugar que criamos juntos, todos os dias. Ricardo observava a cena com o coração cheio. De uma simples visita de hipoteca, nascera uma revolução silenciosa que continuava a se expandir, tocando cada vez mais vidas, transformando cada vez mais realidades. Clara estaria orgulhosa, ele sussurrou, mais para si mesmo que para os outros. Sofia sorriu, fechando suavemente o novo diário. Ela está, tio. De alguma forma ela está. E continuará viva em cada projeto que nasce aqui, em cada sonho que se realiza, em cada ponte que construímos. Lá fora, a noite já havia caído por completo. Mas o Centro de Inovação Social Clara Mendes continuava brilhando, como um farol de esperança e possibilidades. Um lembrete